Olá pessoal, professor Jorge Tassi, vamos continuar a nossa aula de Direito Penal 2. Vamos discutir com vocês as alterações que o pacote anticrime, ou seja, que a Lei Federal 13.964 fez na LEP, na Lei de Execuções Penais, a Lei Federal 7.210 do ano de 1984, porque a gente está estudando teoria da pena, Direito Penal 2. Então, a gente já está estudando o funcionamento da cadeia, o funcionamento do cumprimento da pena. Todos esses processos nessa relação alteraram tanto o Código Penal, como nós já vimos, como a LEP, e é importante a gente compreender essas alterações, tá bom? Vamos lá, então? Primeira alteração, eu já conversei com vocês em sala de aula presencial, que eu falei para vocês a respeito da coleta de material genético das pessoas. O que a lei trouxe de inovação? Que as próprias pessoas que estejam na condição, principalmente aquelas que praticaram crimes hediondos, que não têm os seus dados genéticos coletados, vão ter que passar por essa coleta de dados genéticos. É claro que isso vai ter que ser operacionalizado administrativamente, e eu sei que o Estado brasileiro tem várias prioridades, o próprio coronavírus, né, a gente sabe disso, mas, na verdade, a lei está falando exatamente que não pode haver recusa para a entrega do material, é falta grave a recusa de coleta do material genético e que quem já está no cárcere também vai ter que ter esse material coletado. Não é apenas a coleta sendo feita na polícia, a coleta feita no transcorrer da instrução criminal, mas também agora a coleta de quem já está no cárcere, inclusive no cumprimento de penas mais antigas, tá bom? E tudo isso vai passar à custódia do Estado e isso constitui infração grave a pessoa se negar a fornecer efetivamente o seu material genético para a identificação desse perfil, dessa pessoa, tá bom? Essa alteração, então, foi promovida no artigo 9º da lei, no 9º da LEP, tá bom? Outra questão que a gente tem em pauta, corroborando essa questão, dentre as transgressões disciplinares aplicadas ao preso, está lá destacado no artigo 50, inciso 8º, que recusar-se a submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético como transgressão grave. E aí a gente já viu, a gente já discutiu que isso acaba influenciando no desenvolvimento do regime, na progressão, né? E até mesmo gerando regressão de regime, se for o caso. Regressão no cumprimento do regime que o preso está cumprindo no presídio nessa situação, tá bom? Vamos falar então agora sobre o artigo 52 da LEP, tá? Que está falando sobre o crime doloso no âmbito do cárcere, ou seja, a pessoa que pratica um crime doloso, quando está no cumprimento do cárcere, aquilo é compreendido como falta grave também ao cumprimento da pena, tá? E quando isso gerar subversão à ordem da disciplina, essa alteração é importante, tá? O preso provisório ou condenado, ou seja, isso pode ser aplicado tanto para aquele pessoa que está em prisão cautelar, provavelmente em prisão preventiva, ou até mesmo quem já foi condenado nesse sentido, tá? Pode ser submetido ao RDD. Ou seja, toda vez em que uma pessoa que está condenado ou está cumprindo prisão preventiva pratica um crime doloso dentro do próprio cárcere, pode ser submetido ao RDD, que a gente discutiu já na aula passada, o regime disciplinar diferenciado. Tudo bem? Agora, a primeira mudança do RDD, que a gente não discutiu na aula passada, vamos discutir agora, nós temos a duração máxima de até 2 anos desse tipo de regime. Tudo bem? Volto a explicar para vocês, são 2 anos agora e não 1 ano mais, como era no passado, 2 anos de RDD, isso pode ser aplicado mais de uma vez, de acordo com novas faltas, ou seja, o camarada pode sair de uma pena para outra pena, para outra pena, para outra pena, são penas de até 2 anos, penas administrativas aplicadas no decorrer do cumprimento da sanção penal, tudo bem? Então, toda vez que ela incorre no RDD, ele pode ser punido em até 2 anos nessa circunstância. É claro que ele não vai ser punido 2 anos direto, que isso vai ter exatamente um agravamento da situação de acordo com a conduta daquela pessoa. Essa é a relação que vai acontecer. Essa pessoa vai ser recolhida em cela individual, como a gente já discutiu na aula presencial, né? E agora as visitas dessas pessoas serão quinzenais, tá? De no máximo 2 pessoas por vez. Então, quinzenais, 2 pessoas por mês. A mudança na lei, claro, porque eram semanais, 2 pessoas no máximo por vez, tá?
locais e instalações, eu vou ler o que a lei está falando, tá? A serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro autorizado judicialmente. E a visita dura 2 horas, ou seja, é uma visita totalmente custodiada pela própria administração do presídio. Não pode passar nada de material que não venha por dentro do próprio presídio. Tudo bem? Então vamos lá. O preso ainda vai ter no RDD, tá? Direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com preso do mesmo grupo criminoso. Ou seja, eu vou selecionar as pessoas que vão estar com aquela pessoa para que não sejam pessoas do mesmo grupo, da mesma quadrilha, do mesmo bando, que possam estar juntas naquele momento, tá bom? E 2 horas de banho de sol permanecem nesse sentido por dia, tá? E entrevistas. As entrevistas que ele tenha dentro desse processo, uma entrevista com o médico, uma relação lá com o próprio parente dele, tá? Exceto as relações que ele tenha com seu defensor, até mesmo por questões do direito de defesa que ele está exercendo nessa circunstância, tá bom? Todas elas vão ser monitoradas no mesmo espaço de controle, ou seja, impedindo o toque físico. Naturalmente, nós não temos nenhuma autorização, né, para ter o namoro na prisão, não é verdade? Ou seja, essa pessoa que está no RDD, mesmo, veio o parente, veio a esposa, não, nós não temos a visita íntima sendo exercida nesse sentido. As pessoas não têm essa autorização porque não têm nem direito a contato físico com a outra pessoa, tá bom? Todo tipo de correspondência recebida por essa pessoa vai ser fiscalizada também, tá bom? Então nós temos a fiscalização dessas visitas dessa pessoa e também a fiscalização do conteúdo das correspondências, tá bom? Todas as correspondências vão ser abertas pela administração pública, vão saber o que está sendo trocado de informação com ela, tá? As audiências que essa pessoa participar, preferencialmente por videoconferência, ou seja, esse preso ele não vai ser deslocado em regra, vai ser apenas na exceção que ele vai se deslocar perante o fórum, perante o juiz. Ele normalmente vai acabar indo para um ambiente controlado, onde vai ser feita a audiência online. E aí, sim, o defensor dele vai ter a possibilidade de participar da audiência junto com ele. Tá bom? Outras alterações, eu quero que vocês percebam o seguinte: qualquer preso, seja ele brasileiro, seja ele estrangeiro, tá? Que esteja condenado ao provisório, pode passar para o RDD, desde que ele apresente alto risco para a ordem ou segurança do estabelecimento penal da sociedade, tá? E sobre aqueles que recaiam fundadas suspeitas de envolvimento com participação em organização criminosa, tá? Então, associação em milícia privada, tá? Independentemente de falta grave. Olha só essa questão que é muito complexa. Eu acho que aqui, inclusive, vai ser questionada essa relação, é possível, se independentemente de falta grave, de prática de falta grave. Ou seja, o camarada está envolvido com facção criminosa e, aparentemente, não necessariamente ele precisa ter feito alguma coisa para poder ir para o RDD. Tá bom? Eu acho que até mesmo no momento da aplicação da pena, eu acho que o juiz consegue até justificar. Mas você manter o camarada simplesmente não tendo feito nada depois do cumprimento da pena, não tendo sido decretado o RDD, apenas a permanência dele no regime fechado, acho difícil isso subsistir constitucionalmente, tá bom? Do nada, imagina, ele está no cumprimento da pena dele, está lá, tem vinculação com o crime organizado, mas efetivamente o juiz vem só pelo fato de estar nessa condição, de ter essa relação, ele já vai ser submetido. Se eu não tenho comprovação de que ele tem conduta com eles, que ele tem contato, que ele está ainda tramando a prática de delitos, naturalmente vai ficar difícil para subsistir constitucionalmente essa relação, tá bom? Ou seja, eu vou ter que ter uma base jurídica para você colocar essa pessoa, porque é uma pena administrativa, mas é uma pena, tá bom?